Oi, meu sétimo ano querido, que saudade de vocês! Eu já tô ansiosa para nossas aulas ao vivo, vou poder perguntar as coisas para vocês e vocês responderem, vou poder ter o carinho de vocês. Como eu tô ansiosa por esse momento! E tá chegando, tá chegando. Bom, enquanto isso, vamos pro nosso videozinho aqui. Só vocês matando saudade de mim. A gente vai pro módulo 11, pega sua apostila e vamos acompanhar aqui com a tia, tá bom? A gente vai falar agora de texto normativo. O que seria texto normativo? É um texto, um tipo de texto que ele expõe normas. Normas são regras a serem seguidas pela sociedade, tá? Por nós seres humanos, tudo bem? Então, eu vou ter aí, dentro desse tipo de texto, vários gêneros textuais, leis, códigos. A gente vai ver melhor aqui quando a gente começar a estudar. Pega a apostila na página 123. E aqui a gente está assim, objetos do conhecimento. Vocês vão ver as características da estrutura desse tipo de texto, tá? E vão poder também fazer. Eu vou querer que vocês produzam esse tipo de texto. Quero ver como vocês vão ver só como é que é difícil fazer regras que sejam boas para todo mundo, para o social, tá bom? Vamos lá. Aqui na 124, a gente tem um para começar, tá? Que eu acho importante pegar essa leitura aqui. Olha só, porque desde pequeno a gente aprende a seguir regras, né? Normalmente, até a idade de vocês, até um pouco mais, a gente só segue regras. A gente não faz regras, né? Não impõe regras. Então, vocês ouvem falar que tem que lavar as mãos, não pode servir bebida alcoólica para menores de 18 anos, alunos devem entrar a determinada hora, etc, né? E essas ideias, né, essas normas, elas buscam equilibrar o convívio social, tá bom? A gente, quando é criança, a gente não costuma participar da elaboração e nem contestar esse tipo de regra. A gente só segue, né? Mas é muito importante, vocês vão perceber, vocês vão ver aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, vão perceber como que é necessário essas regras. Várias regras, né? Independente que seja para crianças e adolescentes. Mas vocês, graças a Deus, vivem num lar legal, né? Bacana, tem atenção, carinho, afeto. E a gente sabe que tem muita criança, né? Carente, quando eu digo criança carente, carente de um todo, de afeto em casa, porque, né, é um ambiente familiar conturbado, não tem um lápis, uma caneta, um material escolar adequado, enfim, são coisas que são deveres, porque o que são as regras? As regras são deveres e direitos também. Direitos que a gente, enquanto ser humano, tem, tá? Enquanto cidadão, enquanto mulher, enquanto criança. Os direitos, eles são diferenciados para faixa etária, gênero, enfim, a gente vai dar uma olhadinha num pouquinho disso aí. Aqui tem um poema, eu amo poema, e vou ler para vocês, tá? Que é o Direito das Crianças. Olha que lindo. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, quanto os rigores do tempo, quanto os rigores da vida. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Então eu tenho aqui um texto verbal, né, que é o poema verbal, está escrito com palavras, e tenho logo em seguida um texto não verbal, que é a imagem de criança se divertindo. O que acontece com esse texto? A gente chama de texto híbrido, para vocês já irem aprendendo, tá? Nesse tipo de texto, a imagem colabora para o entendimento do verbal, né, das palavras, tá? Logo em seguida aqui, a gente tem um para aprender e diz o seguinte: as normas e leis que os cidadãos são submetidos são registradas em textos escritos chamados normativos, que eu acabei de explicar para vocês. Tem um conjunto de regras, né, para reger a integração de um grupo. E aí, a gente tem coisas muito abrangentes. O que isso quer dizer? Que
é para todo ser humano, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é para todo ser humano no mundo todo. E a gente tem também uma simples norma de condomínio, né? Eu que já morei em condomínio, hoje em dia eu moro em casa, mas tem lá regras de quem mora em condomínio, que não pode fazer barulho determinada hora, após determinada hora, respeitar certas normas lá, cada condomínio faz a sua norma. Então é uma norma menos abrangente, mais restrito, tá bom? Aí aqui a gente vai ler um trechinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E aí tem assim, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso, então a gente tem aí, todos são iguais. Então todo ser humano é igual. Aí entra aquela questão de raça, né? É uma tentativa de defender a igualdade entre todos os seres humanos. Depois vem o artigo 2. Aí, número 1, todo ser humano tem capacidade de gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Aí, da regra maior, veio uma regra mais específica, que é para ninguém ver um furo na lei. Vocês já ouviram falar aí, quando vocês veem, tem filmes, seriados, né, de gente, minha irmã, ela é advogada, então ela adora, e eu também adoro, filmes e séries que falam, né, de direito, do advogado lá defendendo, aí tem sempre uma brecha, chama brecha, né, brecha na lei, que é onde, se você não encontrar ali um artigo, ponto 1, ponto 2, lá você não sabe como. Você pega aquela regra geral e acha uma brecha. Aí tem lá os pormenorezinhos escritos e onde você vai defender a sua ideia, né? O seu cliente, no caso aí, de um advogado. Aí tem aqui vários artigos, tá? Eu não vou ler tudo, eu já conheço, porque eu já estudei para concurso público, né? E aí sempre tem essas coisas. Eu já conheço isso. Vocês quiserem ver aqui, ó, todo ser humano tem direito à vida, liberdade, segurança pessoal. Ninguém deve ser mantido na escravidão. Isso daqui, ó, é depois da abolição, né? Sabem disso. E aí vem aqui vários artigos. Aí tá aqui na próxima página, que é 126, diz assim: a lei mais importante do nosso país é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ela serve de parâmetro para as demais normas jurídicas, que não podem apresentar orientações contrárias às suas. A Constituição reproduz algumas garantias apontadas pelos direitos humanos, tá? Então, eu tenho aqui os direitos humanos, que é um regimento. E aqui eu tenho outro. E um não pode contradizer o outro, que tem o maior, esse segundo, né? Que no caso é a Constituição do Brasil, não pode ferir a Constituição dos Direitos Humanos. Então, tudo que disser tem que corroborar, tem que ajudar aquilo que veio inicialmente lá, que é para o direito geral de todos os humanos, não só dos brasileiros, tá? E aí tem direitos e garantias, aí tem título, capítulo, artigo, tá? Olha a divisão, ó. Título 2, capítulo 1, artigo 5. Então, dentro do título, capítulo e artigo, você vai achar aí as leis. Olha só como é que vem aqui: direitos e deveres individuais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí tem: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Está dizendo que, independente de você ser homem ou mulher, você não tem direito de matar, não tem direito de agredir, não tem direito de roubar, um monte de coisa.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então tem que estar de acordo com a lei. E aqui vem um monte, tá? Vocês leiam, por favor, porque vocês têm que... Eu já conheço. Você tem que conhecer também, tá? Você como cidadão brasileiro, cidadão, um ser humano, você precisa conhecer seus deveres e direitos, tá bom? E a Constituição é muito importante. Logo na página seguinte, 127, diz assim: além desses regulamentos mais gerais, há alguns que protegem certos grupos sociais, como negros, mulheres, homossexuais, entre outros. Eu cheguei a comentar, né? Tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, claro, crianças e adolescentes. E aí você pode se perguntar, né, que tipo de proteção uma criança precisa, em especial que não um ser humano comum, porque a criança, ela é um ser desprotegido frente a um adulto, entende? Vocês ainda estão sendo constituídos enquanto pessoas, personalidade, fragilidade física, né? Normalmente são menores, aliás, muitos de vocês são maiores do que eu, mas vamos deixar isso pra lá. E aí, tem uma historinha de ficção que vem a seguir, né? A Pequena Vendedora de Fósforos, que eu não vou ler toda, você vai. Eu só vou começar o primeiro trechinho aqui para você se interessar pela história, tá bom? Senão meu vídeo vai ficar muito grande e você vai ficar com o saco cheio de mim. Vamos lá. Que frio fazia, nevava e começava a escurecer. Era a última noite do ano, a noite de São Silvestre. Debaixo daquele frio, daquela escuridão, passava pela rua uma pobre menina, descalça e com a cabeça descoberta. Quando saiu de casa, calçava chinelos, mas de nada adiantavam, pois eram chinelos tão grandes para os seus pequenos pezinhos. Eram os antigos chinelos de sua mãe. Gente, já viu que a história é um pouco triste, né? Mas a gente tem que ler uma realidade, às vezes, que está bem longe da gente, pra gente entender que a nossa vidinha, que o mundo não gira em torno do nosso umbiguinho. O mundo é muito grande, tem muita coisa que a gente nem pensa que existe. E às vezes a ficção é uma forma de retratar coisas que existem no mundo, infelizmente. E aí vai falar aí, né, do ano novo, é uma bonita história. E aí, ao fim aqui do conto, tem o seguinte pra gente pensar. Fica claro que a protagonista o protagonista é o principal personagem, tá? Vive uma situação de vulnerabilidade social, desamparada e desprotegida. Ela é exposta à violação de sua integridade física e moral. O enredo denuncia problemas comuns na vida de muitas crianças e adolescentes, como violência, miséria, indiferença, abandono, entre outros. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado justamente para proteger todas as crianças de situações como essas. Então aqui eu tenho os primeiros artigos do Estatuto para a gente ver como que se faz essas normas e regras, tá bom? Então tá lá, título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º, desculpa, né? É assim que fala, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, pessoas até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, você sabe aí que esse estatuto ele vai proteger pessoas humanas até os 18 anos, tá? E aí tem parágrafo único, tem outro artigo, né? E aí vocês vão lendo aí, tá aqui, parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Gente, eu tô lendo um pouquinho, eu quero que vocês leiam tudo, porque vocês devem conhecer os direitos e deveres sociais, porque entre os deveres, o seu dever inclui você saber o direito do outro, né? O seu direito acaba quando o seu dever de respeitar o próximo começa, tá? É muito importante para gente que vive socialmente, nós somos seres sociais, a gente tem que pensar que a gente não deve fazer com a outra pessoa aquilo que seria ruim que fizessem com a gente. Ou
que eu não respeite. Às vezes uma coisa que não é ruim pra mim pode ser ruim pra outra pessoa e eu não quero me sentir mal com alguma coisa que fazem que eu não gosto. Então, por que eu vou fazer uma coisa com o outro que ele não gosta? Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito nesse tipo de coisa. A gente tem que perceber o quanto esse tipo de texto normativo para a sociedade é super importante. E aqui a gente tem uma estrutura e uma nomenclatura que eu quero falar para vocês. Ó, você deve ter percebido que os textos, aqui na página finalzinho da 129, acompanha aí. Tem uma estrutura diferente de outros textos que estudamos, né? Tem seções, títulos, capítulos e apresentam a seguinte divisão: artigo. Tá? Artigo é a base do texto normativo em que se expõe o conteúdo abordado na lei. Cada artigo trata de um assunto diferente, emprega numerais ordinais até o nono e depois disso passa a usar os cardinais, artigo 10, 11 e aí vai. Então é nono, 10, 11, tá? Vocês sabem o que é ordinal? É ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Professor de matemática tá em dia, né? Então, vamos lá. E os cardinais, que é 10, 11, 12, 12, tá? A partir do 10 a gente fala cardinal. Até o 9 a gente fala ordinal, que é nono. E é abreviado artigo, né? Como tá aí. Aí vem parágrafo. Serve de complemento do artigo, caso este precise especificar uma informação secundária ou exceções. Tem muitas exceções, né? O parágrafo pode ser apresentado com esse símbolozinho aqui. Então, só você olhando mesmo no seu livrinho. Quando existe apenas um, usa a expressão parágrafo único. Então, se você tiver vários parágrafos, várias exceções, você não vai falar parágrafo único. Vai falar parágrafo primeiro, segundo, terceiro e vai. Agora, se for uma coisa só, diz parágrafo único que que eu até li um para vocês. Aí vem aqui, inciso, serve para discriminar o conteúdo de um artigo se esse for muito abrangente, não puder ser resumido no próprio artigo. Ele é enumerado utilizando-se números romanos e encerra-se com um ponto e vírgula, com exceção do último. Tá? A gente também viu isso ali em cima. Tá? Então, tem o inciso 1, 2 e aí vai. Tudo com o artigo romano, tá bom? Depois vem a alínea, que é a sequência de letras que apresentam desdobramentos de um parágrafo ou inciso. Parágrafo, veio a explicação do parágrafo, que é com aquele símbolozinho esquisitinho. Aí depois vem o inciso, tá? Que vem os numerozinhos. E é também pontuada com ponto e vírgula. Vide trecho do ECA acima. Aí vocês vão voltar aqui em cima e dar uma olhadinha, tá bom? Aí, vamos aqui ampliando os horizontes. Isso aqui é mega importante, tá? Porque é a linguagem que você vai empregar nesses textos. Tem características especiais, como pronomes indefinidos. Você sabe, lembra o que é pronome indefinido? Ninguém, algum, nenhum, todos. Então, isso é pronome indefinido, que não define nada. A gente tem advérbios e locuções adverbiais de circunstâncias. O que são advérbios, né? Aquelas palavrinhas ou locuções adverbiais é quando não é uma palavrinha só. É mais de uma, dando o mesmo valor de um advérbio. Quando eu digo assim, pela manhã é um adjunto adverbial de tempo, né? Quando eu digo hoje, é um advérbio de tempo também. Só que é uma palavra e duas palavras. Aí a gente tem locuções, tá? Isso aqui é a locução. Isso eu tô lembrando, eu tenho certeza que vocês já sabem isso. E verbos que são majoritariamente no presente e no futuro do presente. Vamos ver aqui cada um. Ó, tem aqui. Lá no pronome indefinido. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, por que eles fazem isso? Porque eles tentam generalizar, pegando esse todos e botando, não apontando ninguém especial, mas indefinindo, para abranger maior, ter uma abrangência maior, tá? Tem os advérbios aqui, que expressam circunstâncias, né? Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, e aí eu tô botando nessa circunstância, tá? Reconhecido como pessoa perante lei. Os verbos aqui, ó. Homens e mulheres são iguais. Eu usei aqui o presente, tá? E no próximo aqui, que tá aqui em romano, viu? Que a gente aprendeu lá em cima, tá aqui.
tudo que a gente leu ali, a gente pode ver como exemplo aqui para vocês, ó. Número romano, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, artigo 5º, porque tá um ordinal, lembra que eu falei? Artigo 5º, até o 9º é ordinal, depois passa a ser cardinal. Isso aí. O será obrigado, tudo isso, né, usar no presente ou no futuro do presente, vai trazer uma questão atemporal. O que é atemporal? É porque isso existe e é assim, não vai mudar, a não ser que se altere a lei. Então, tem que agir com essas premissas, tá? Através dessas regras aqui. E aí, a gente tem uma situação, um problema aqui, que é um ambiente escolar, tá? Eu não vou ler isso tudo aqui, porque eu não quero que vocês façam exatamente como que está aqui, tá? O que eu vou querer que vocês façam? Tem aqui uma atividade prática na página 131. Então, vamos lá, eu vou explicar. Então, você anota aí, tá me ouvindo? Ou até olha para cá, mas eu vou fazer umas alterações. Por quê? Porque você não vai poder fazer com grupo, vai ter que ser você e você. Então, eu tenho que dar uma alterada. Eu quero que você faça um textinho normativo, básico, tá? Não quero grandes coisas, não. Eu quero que você faça um texto básico e que você elabore 2 artigos apenas. Só que eu queria que você elaborasse. Pensa no contexto de sala de aula. Quais seriam deveres ou direitos, tá? Você pode, no seu artigo, pleitear, ou seja, requerer, né? Pedir, através do seu artigo, que falar de direitos dos alunos, mas você também pode falar de deveres dos alunos. E aí você pode ser um dever, um direito, 2 direitos, 2 deveres, isso não me importa. Somente 2. Como que você vai fazer isso? Vai pensar o que você gostaria, o que você acha justo para você e os seus amigos, né? Não pensa só em você, não. Pensa em você, mas tenha um pouquinho de empatia. Olha para o outro, vê se aquilo é bom para você e para todo mundo. Então é isso. Eu preciso que você use aqui os verbos no presente do indicativo ou no futuro do presente. Eu preciso que você use aqueles pronomes indefinidos, né? Todos. Não pode ser particular só para fulano e beltrano. Não, só para mim e pro meu colega com esses direitos. Não, é para toda a turma. E quando você usa toda a turma, você está usando aí isso que a gente acabou de estudar. Isso que eu quero perceber se você entendeu como que se produz um texto que serve para a sociedade. No caso ali, eu não quero muito abrangente, igual os direitos humanos, eu quero que seja ali para nossa turma. Nossas regras, nossos direitos, nossos deveres. Tudo bem? E aí é isso. Você olha ali como é que fizeram esses vários exemplos e crie. É criação sua. Vamos lá. 2 direitos, deveres, pode ser 2 direitos, 2 deveres, ou um direito e um dever, são 2, tá? E você vai escolher, tá bom? Combinado? Quero ver isso, hein? E aí, o que você vai fazer? Você vai postar aqui no Google Sala de Aula pra ti e eu vou ver, tá? Você vai botar assim, trabalhinho, texto normativo, que é pra eu saber que é pra mim a tarefa. Combinado? Uma beijoca, morrendo de saudades, tá? Tchau, tchau.